Abra sua Bíblia, meu irmão, minha irmã. Evangelho de Lucas. Vamos meditar nessa noite. Noite de festa, né? Gostoso demais. Louvado seja o nome do Senhor por essa noite tão boa, irmãos. Tão especial. Ordenação de oficiais, recebimento de gente amada ao corpo de Cristo. Essa família da fé. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler dos versos 18 até o 23. Nós estamos numa série de sermões sobre os encontros de Jesus. Hoje nós vamos estudar o encontro de Jesus com os discípulos de João Batista. E o que eu quero meditar com os irmãos hoje é sobre o tema reconhecendo Jesus no meio das adversidades. Evangelho de Lucas, capítulo 7, dos versos 18 até o 23. Diz-nos assim o texto das Escrituras Sagradas. Todas estas coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista nos enviou para perguntar: o Senhor é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Até aqui. Vamos ter mais uma palavra de oração? Senhor, nós louvamos o Teu nome por cada ato desse culto. Nós podemos ver a Sua graça se manifestando em todos os momentos aqui, Senhor. O Senhor tem sido bondoso demais para conosco. Agora, Senhor, nós estamos em um momento muito especial desse culto, que é o momento onde nós vamos estudar a Tua palavra. E nós precisamos do Seu auxílio para que entendamos, Senhor. Sabemos que foi o Senhor quem inspirou as Escrituras e é o Senhor quem aplica essas Escrituras aos nossos corações. Por isso queremos lhe pedir, Senhor, que o Senhor nos dê toda a atenção, que a nossa mente esteja preparada, que o nosso coração, Senhor, também esteja preparado para receber a mensagem do Senhor. E que o Senhor mesmo nos instrua com poder e graça nessa noite, em Cristo Jesus. Amém e amém. Você já enfrentou na sua vida, algum momento, uma crise de fé? Em algum momento você já teve dificuldade de acreditar no amor de Deus, na misericórdia de Deus? Algum momento da sua vida você já passou por um aperto tão grande, seja ele em qual área for, que você chegou até mesmo a duvidar se Deus existia? Talvez você esteja pensando aí no banco: pastor, que perguntas incômodas. Acredito que o senhor está fazendo essas perguntas no lugar errado. Porque aqui é uma igreja, pastor. Na igreja não vai ter ninguém que vai ter crise de fé. Na igreja, pastor, não vai ter ninguém que duvide da existência de Deus. Não é bem assim. Mesmo sendo crentes fiéis, muitas e muitas, nós enfrentamos momentos tão difíceis que nós duvidamos da bondade e da misericórdia de Deus. Interessante que o texto que nós lemos nos mostra um homem de Deus, um homem da maior estirpe, enfrentando uma crise de fé. Eu falo que existem alguns homens nas Escrituras que me tiram sono quando eu penso neles. Você pensa em Enoque, por exemplo. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e já não era. Enoque nem experimentou a morte, porque Deus simplesmente tomou Enoque para si. Você pensa em um homem como Moisés, por exemplo. A Bíblia o chama de
amigo de Deus. O próprio Deus vem em defesa de Moisés num dado momento e diz às pessoas que estavam contrárias a ele, fala: olha, Moisés é meu amigo. Homens como Elias, que depois de uma experiência maravilhosa com Deus, também enfrentou uma crise e também o Senhor o tomou para si. Esses homens eu os considero como vultos, homens que, quando nós olhamos para eles, nosso coração se inspira, muitos deles tipos de Cristo que nos mostram os atributos do Senhor Jesus. Mas existe um homem, além de Jesus eu coloco aqui como fora desse currículo aqui, um homem que está acima de todos esses. Um homem a quem o próprio Salvador Jesus declarou: dos nascidos de mulher, não tem ninguém igual a ele. Enoque, Elias, Moisés. Dos nascidos de mulher, há um homem que é o maior de todos esses. Esse é João Batista. João Batista era primo do Salvador Jesus. João Batista era contemporâneo de ventre. Maria, mãe de Jesus, estava grávida e foi visitar sua prima amada, querida Isabel. E quando Isabel foi recebê-la, o menino que estava no seu ventre, João Batista, exultou no seu ventre, sabendo que o Salvador estava às portas. Desde o início, João Batista foi o precursor do ministério de Jesus. João Batista era aquele de quem se falava no Antigo Testamento, que se levantaria uma voz que clamaria no deserto, pregando arrependimento de pecados. Esse, o maior de todos os nascidos de mulher. Esse que também teve um nascimento milagroso. É fato que, diferentemente do Senhor Jesus, a concepção de Jesus foi virginal. O Senhor, estando Maria ainda virgem, foi colocada grávida pelo Espírito Santo. Encontrou-se grávida pelo Espírito Santo. João era filho de Zacarias, um sacerdote já de idade avançada, e de Isabel, uma serva do Senhor que era estéril. E o Senhor os abençoou com a possibilidade de gerarem um filho, a saber, João Batista. Tanto Zacarias quanto Isabel eram crentes fiéis ao Senhor e aguardavam a promessa do Senhor. João tem um outro diferencial que nós não encontramos em outros homens nas Escrituras. Conforme o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 15, diz que João Batista era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. O Espírito Santo já o tomara. Esse texto que nós estamos lendo fala de uma crise de fé desse homem, desse João Batista, desse que teve um dos maiores privilégios de todos os homens de Deus nas Escrituras, o privilégio de batizar o seu Salvador. Quando Jesus chegou a ele no Jordão, tanto que João Batista falou: eu não posso batizar, eu não tenho condições de batizar, eu não posso desatar as sandálias dos seus pés. Esse levou o Senhor ao batismo. E agora João Batista estava preso. Interessante que ele estava preso exatamente por cumprir o seu ministério. Qual era o ministério? Pregar o arrependimento de pecados. João Batista era incisivo com respeito a isso. E dentre as suas pregações, ele pregou denunciando o pecado de Herodes com a sua cunhada Herodias, conforme diz o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 2, e depois capítulo 14, dos versículos 1 a 12. Ele denunciou o pecado, e com raiva de João, Herodes mandou prendê-lo. E agora João, esse homem que até então vivia livre no deserto, vestido de roupas de peles, comendo gafanhotos e mel, e pregando o Evangelho de Cristo Jesus, encontrava-se num cárcere, privado da sua liberdade. O Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 2, diz que ele não apenas estava preso, mas Herodes teve o requinte de crueldade de amarrá-lo. Amarrou-o e colocou-o dentro do cárcere. Ele estava ali, naquele momento, à procura de alento, com a alma em sobressalto. Não apenas ele, mas também os seus discípulos. Estavam com o coração apertado, provavelmente cheios de questionamento, provavelmente cheios de dúvidas. E agora, o que será de nós? Por isso, as primeiras perguntas feitas aqui:
Você já enfrentou alguma crise na sua fé? Você já enfrentou algum momento onde você duvidasse até mesmo da existência de Deus? São perguntas feitas no ambiente correto. Porque muitas vezes nós, como cristãos, homens e mulheres de Deus, servos fiéis, enfrentamos lutas, enfrentamos adversidades. Mas essa adversidade de João Batista, ela não veio à toa. O Senhor nos traz instruções profundas através da maneira como esse texto se desenvolve. E para que nós também reconheçamos Jesus no meio das nossas adversidades, no meio das nossas crises de fé, porque pode ser que você esteja numa crise de fé hoje aqui, irmãos. Talvez você entrou nessa porta aqui, cumprimentou os irmãos, deu um abraço, um beijinho, sorriu. Tudo bem? Tudo bem. Mas Deus sabe que o seu coração está igual a um vulcão, pronto para explodir. Deus sabe que talvez seu interior está carregado de dúvidas. Talvez você tenha enfrentado lutas terríveis para sair da sua casa e vir aqui. Talvez lutas que nem o seu cônjuge tenha compartilhado com você. Talvez ele nem saiba. Talvez para que você levantasse e viesse aqui hoje, nesse lugar. Você enfrentou uma luta para sair da sua cama, quase como se tivesse um vagão de trem colocado em cima de você, e você tivesse atado aquilo, e você chegou à porta e cumprimentou, tudo bem, tudo bem, tudo bem, mas o coração está em pedaços. O que eu quero dizer para você é que o Senhor, no meio das nossas crises, Ele não nos abandona, muito pelo contrário, Ele nos ensina, Ele nos instrui, e nesse texto nós encontramos algumas instruções valiosíssimas, de como nós podemos reconhecê-lo no meio das adversidades. Reconhecendo o Senhor no meio das adversidades, em primeiro lugar, o texto nos mostra que é necessário uma busca direta do Salvador. Como você pode reconhecer Jesus no meio da sua crise? Buscando a Ele. Perceba que na crise de João, ele chamou os seus discípulos e enviou-os diretamente a Jesus. Vão lá na fonte, vão falar com o Senhor, vão buscar nele, vão até Jesus. Ele enviou os homens para perguntar, perguntem para ele, é você aquele que estava por vir? Vai até Jesus e fala, Senhor, o Senhor ainda olha para mim, o Senhor se preocupa comigo. Vá até Jesus, Senhor, o Senhor tem solução. Como podem estar acontecendo coisas tão difíceis comigo? Primeira coisa, irmãos, é que nós precisamos ir na fonte certa, no lugar exato. João mandou os discípulos até Jesus. Quando nós lemos os versículos anteriores, porque se você for prestar atenção, nós começamos a ler o texto no versículo 18, que diz o seguinte: todas essas coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos. Quais são todas essas coisas? Se você for ver, nos versículos anteriores, Jesus operara grandes milagres, operara várias curas. Em especial, Jesus tinha operado um milagre que chamou a atenção de toda a redondeza, que era a ressurreição do filho de uma viúva que morava na cidade de Naim. Aquela mulher ia saindo com o cortejo do seu único filho. Jesus, passando com os seus discípulos, compadeceu-se daquela mulher, sem que aquela mulher orasse, sem que aquela mulher pedisse, sem que aquela mulher buscasse Jesus. Jesus, movido de compaixão, assim como é conosco. A Bíblia diz, não há quem busque, não há quem queira, é sempre Jesus que vem a nós. Jesus foi àquela mulher e disse, não chore. E ele tocou no caixão que estava aquele menino, e o menino levantou. Irmãos, se hoje esse é um milagre que chama a atenção do universo, imagina como não foi naquela época. Ressuscitou o menino. A mulher era viúva, não tinha mais ninguém por ela, o arrimo da sua família era o seu filho. Jesus ressuscitou o menino. Essas notícias foram tão grandes que chegaram até o ouvido de João Batista. Às vezes, quando a gente lê as Escrituras, a gente fala, mas por que Jesus fez esse milagre? Que relação tem uma coisa com outra? Aqui você vê uma relação direta entre o desenrolar desse texto, entre Deus tratando o coração de João Batista, com o milagre que ele fizera da ressurreição do filho da viúva. A notícia chegou no cárcere. João preso, amedrontado,
ouviu falar: olha, teu primo Jesus está lá fora, ressuscitando gente. Então João, que estava nesse momento aprisionado na fortaleza do castelo de Macários, que ficava lá no deserto do Oriente Médio, perto do Mar Morto, ouvindo aquele relato, falou: olha, eu preciso saber se esse Jesus ainda está comigo. Aquele que anunciara poderosamente a chegada do Messias, agora se depara no seu caminho com o coração cheio de dúvidas. Aquele que dizia: olha, vem alguém após mim que é maior do que eu. Vem alguém após mim de quem eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Eu batizo com água, mas vem alguém após mim que batizará com fogo. Esse homem, quando ele ouviu: olha, Jesus está ressuscitando pessoas, ele chamou 2 dos seus discípulos e disse: vai lá, fala com ele. Vá procurar Jesus e pergunte: você é aquele que estava por vir? Isso que está acontecendo, meu coração está apertado. Essa possível dúvida de João Batista, diga-se de passagem, gerou muitas controvérsias nos estudiosos das Escrituras depois disso. Porque eles perguntavam a gente: mas será que João Batista podia duvidar? Podia, irmãos. Embora João Batista tenha sido o maior de todos os homens nascido de mulher, ele ainda era um homem limitado, falho e passível de fragilidades e dúvidas. Assim como nós. O Senhor nos está mostrando que não tem ninguém especial demais, que não enfrente crises, que precise dele. Outro aspecto que gera uma discussão com respeito aos teólogos que estudam esse texto é o seguinte: mas a dúvida era de João ou dos discípulos? Há 2 possibilidades. Primeiro, a dúvida poderia ser de fato dos discípulos. Eles viam João pregando enfaticamente sobre Jesus, e agora eles estavam vendo João aprisionado por ter denunciado o pecado. Talvez aqueles discípulos estivessem pensando: será que Jesus não teria poder para mudar essa situação? Será que valeria a pena continuar nesse caminho? Talvez essa possível dúvida dos discípulos seja a nossa dúvida. Quando a gente vê o mundo virando de cabeça para baixo, quando a gente vê crentes defendendo o indefensável. E hoje nós estamos vendo isso, irmãos. Quando a gente percebe que o mundo vai de mal a pior, quando a gente vê o esvaziamento na fé, talvez a gente possa cair nessa dúvida: mas será que vale a pena continuar com esse Jesus aí? Porque está tudo mudando. Eu já ouvi relato de crentes que eram e continuaram fiéis. Chegou para mim e falou: pastor, mas está tudo mudando, será que só a gente está certo e está todo mundo errado? Será que vale a pena se manter assim? Alguns outros falando: ah, pastor, mas a igreja presbiteriana vai acabar. Vai acabar não, viu, irmão? Vai acabar não, fica de boa. Nós vamos subir, acabar a gente não vai não. Por que ela vai acabar? Porque ela não se atualiza. Que os sermões são duros demais, alguns são longos demais. E a gente não tem mais paciência para ouvir palavra com mais de 15, 20, 30 minutos. Isso não atrai o povo. Porque ela não traz novidades. Tem gente que está como os discípulos aqui. O mundo está mudando diante dos nossos olhos. Será que Jesus não mudou? Os discípulos viram João Batista aprisionado. Será que Jesus não abandonou João Batista? Será que nós não estamos num barco furado? Poderia ser a dúvida dos discípulos. Por isso João teria enviado eles: vão lá e ver com Jesus. Mas também a dúvida poderia ser do próprio João, sim. E nesse caso, por conta dos sofrimentos, João poderia estar vacilante. Nós somos assim. Irmão, só quem já enfrentou crise de fé sabe o quanto nós somos frágeis. E quando eu falo só quem enfrentou crise de fé, eu arrisco. Não estou fazendo uma estatística aqui, mas eu arrisco a dizer que todos nós, em um dado momento da nossa vida, já balançamos. Todos nós, num dado momento da nossa vida, já pensamos em desistir. Todos nós já olhamos para a circunstância que nos cerca e falava: Deus esqueceu de mim. Conta-se que um dos chefes dos Highlands escoceses, um daqueles que faziam parte do clã dos MacDonalds,
ele esteve preso numa cela no castelo de Carlisle. A cela tinha apenas uma pequena janela que ficava no alto, de onde ele poderia olhar a paisagem. E diz que até hoje, no lugar onde está aquela janela, tem a marca dos pés e das mãos daquele homem que se esforçava por pendurar-se na janela para conseguir ver as colinas e os vales ao redor, por onde ele nunca mais poderia passar. Porque aquilo para ele era como se fosse um pequeno alento de esperança. É bem possível que João Batista, sufocado pelas estreitas paredes da sua cela, enviara os seus discípulos para buscar em Jesus uma centelha de esperança. Vão perguntar para ele: vejam se vale a pena continuar, para que pudesse sanar as dúvidas do seu coração. Outra questão bem relevante para a dúvida de João é que ele anunciara o ministério de Jesus com julgamento. Se você for ver o capítulo 3 de Lucas, versículos 7 e 9, e depois os versículos 16 a 17, você vai ver que a pregação de João Batista era a pregação de arrependimento de pecados. Arrependam-se, porque vai vir o juízo de Deus. E as notícias que João estava ouvindo não batiam com a pregação dele, porque ele estava ouvindo da misericórdia de Deus. E esses relatos de misericórdia provavelmente deixaram João confusos. Porque ele falava: tudo que eu preciso agora é do poder de Deus, e Jesus está curando o povo lá fora. O coração dele estava em sobressalto. Isso pode ter gerado dúvidas no seu coração. Será que esse daí mesmo é o Messias? Será que eu preguei errado? O que será que está acontecendo? Por que ele não manifesta o seu poder julgador e não nos liberta de tudo isso que está acontecendo aqui? Por que ele não manda um anjo do céu que mata Herodes e que toma todo esse lugar? É como se por aquele momento, irmãos, João estivesse caminhando apenas pelas coisas que estavam diante dos seus olhos, e ele havia deixado de caminhar pela fé. Fala a verdade, isso acontece com a gente de vez em quando. Quando você pega aquele exame assim, que vem com aquele diagnóstico que você não queria, você fala: onde está Deus? Segundos antes a gente não tinha preocupado com isso, mas quando a gente pega aquele exame, quando você vai lá assim, bate lá no aplicativo do banco e vê aquele saldo assim, vermelho, 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 você vê aquelas contas, tudo para pagar lá, você fala: onde está Deus? Quando o casamento começa a ruir, quando um filho sai da igreja, inventa de andar pelos caminhos das drogas, quando nós enfrentamos luta no trabalho, num momento de crise tão grande, e você vê a possibilidade de perder o sustento da sua casa, você fala: onde está Deus? Nesses momentos nós temos essa mesma tendência de não nos guiarmos mais pela fé, e nos guiamos apenas por aquilo que está ao redor dos nossos olhos. Perceba que seria muito fácil para João sentir-se desencorajado. Afinal, ele era um homem livre, que estava confinado numa prisão por um rei perverso. Provavelmente ele esperava que Jesus trouxesse o julgamento e acabasse com aquilo. E ele não conseguia entender por que Jesus, em vez de punir os pecadores, estava agindo com misericórdia. É mais ou menos como se João tivesse preso na cadeia, falando: eu estou com tanta necessidade aqui, e Jesus ressuscitando, filho de uma mulher lá no meio da rua, que a mulher nem orou. A gente tem essa tendência, né, de julgar que as nossas necessidades são maiores que a dos outros. Eu estou aqui, olha só a dificuldade que eu estou enfrentando, e o outro irmão me compra um carro zero. Jesus, como é que faz um negócio desse? Acabei de receber a carta de aviso prévio, e o outro irmão posta no Facebook e no Instagram: aleluia, fui promovido. Mas Jesus, o senhor gosta mais dele do que de mim? Essas são dúvidas que permeiam a nossa vida e mostram a nossa fragilidade, o quanto nós somos quebradiços, o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos inconstantes. É por isso que João fala assim: vai lá, pergunta para ele. Pergunta para ele se ele é aquele que a gente estava esperando, ou se a gente vai ter que esperar um outro. Porque os atos que nós estamos vendo são diferentes daquilo que nós esperávamos. Essas possíveis dúvidas fizeram com que João enviasse os seus discípulos ao Messias.
Mas percebam que as Escrituras são muito claras e objetivas. Onde João enviou os discípulos? Até Jesus. Hoje, embora nós sejamos crentes no Senhor Jesus, muitas e muitas vezes nós nos sentimos desencorajados diante das situações que expõem e confrontam as nossas limitações, que fazem com que nós pensemos que o Senhor não está conosco. E olha que as nossas situações são menos complexas do que as de João Batista. Mas tal qual João, nós devemos ir direto àquele que pode sanar as dúvidas da nossa alma, a Jesus. Como a gente pode, irmãos, encontrar Jesus, reconhecer Jesus no meio da nossa adversidade, indo a Ele. Pastor, mas como é que eu vou para Jesus hoje? Será que o senhor não foi informado que já passaram 2000 anos que Ele morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, está lá em cima? Nós temos livre acesso a Ele, irmão. Nós podemos ir a Jesus hoje pela leitura da palavra, pela rememoração da palavra e pela oração, porque Cristo está aqui, agora, em todos os lugares, em todo momento. Você pode levantar a sua voz, Ele está com o ouvido atento para recebê-la. Mais do que isso, Ele está conosco, isso é promessa dEle mesmo. E Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, para que nós reconheçamos a presença de Jesus, a gente precisa ir para Ele em oração. A gente precisa ir para Ele na palavra, ouvir o que Ele tem a dizer. Segundo lugar, reconhecendo Jesus no meio das tribulações. Como? Exatamente pela percepção do ministério de Jesus na palavra. Olhe para a Bíblia. Você quer ver Jesus? Abre as suas Escrituras. E hoje você nem precisa ter apenas ela no livro, você tem ela no seu celular, em quantas versões você quiser. E se você não tiver, pode mandar um WhatsApp, porque eu te mando um aplicativo que tem ela em várias línguas. E se não for bom para você, eu te mando outro aplicativo que tem estudos bíblicos que você pode usar de maneira maravilhosa para o crescimento. Vá para as Escrituras, perceba Jesus nas Escrituras. E olha que interessante. Os discípulos de João, obedecendo João, foram até Jesus e fizeram a pergunta. Jesus, João Batista nos enviou para perguntar: o Senhor é aquele que estava por vir ou nós devemos de esperar outro? Versículo 20. Mas percebam que essa pergunta ela não era uma pergunta normal. Ela estava carregada de expectativa. Era uma pergunta que exigia uma resposta proeminente. Era uma pergunta que exigia um relato urgente de Jesus. Guardadas todas as devidas proporções daquilo que eu vou dizer aqui, era como se eles estivessem quase que colocando Jesus na parede. A gente precisa de uma resposta. A gente não pode voltar para o João Batista sem dizer nada. Então é o seguinte, dá uma resposta agora. É mais ou menos como se aqueles homens estivessem dizendo assim, nós sempre pregamos que o Senhor viria fazer uma coisa. E de repente a gente está vendo o Senhor fazer outra coisa. É isso mesmo, Jesus? O que está acontecendo de errado? Foi a gente que creu errado? Foi a gente que pregou errado? Ou é o Senhor que não é aquilo que a gente esperava que fosse? Essa é a ideia da pergunta, irmãos. Havia uma urgência aqui, havia uma expectativa aqui. Essa pergunta era quase que como um pedido de socorro. Não era uma pergunta comum, não era algo meramente informativo. Você entende isso? Eles estavam desesperados. Interessante é que Jesus não lhes deu uma resposta de imediato. Jesus poderia dizer, eu sou. Lembra de Jesus no período do julgamento? Foi para Pôncio Pilatos, depois foi para Herodes, voltou. Lembra? Você anda dizendo aí, estão dizendo que você é o Cristo. O que Jesus respondeu? Não sei o que está dizendo. Ele foi muito objetivo, muito direto, mas aqui ele não fez isso. Ele não deu uma resposta de imediato. Antes, ele começou a fazer maravilhas diante dos olhos daqueles homens. Irmãos, a gente não se atenta para esse tipo de coisa, mas você imagina como aqueles homens chegaram naquele lugar. Aqueles homens chegaram naquele lugar esbaforidos. Aqueles homens chegaram naquele lugar. Eu, particularmente, isso não está no texto, mas eu, particularmente, que eu acredito que eles chegaram quase que amedrontados para fazer aquela pergunta.
com medo. O que Jesus vai responder? Se a resposta não for o que a gente espera, como é que a gente vai voltar para falar isso para João Batista? Aqueles homens chegaram ali com o coração em sobressalto. Jesus não lhes respondeu. Mas olha o que diz no versículo 21. Naquela mesma hora, quando eles perguntaram, é o Senhor? Ou a gente tem que esperar um outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças. Eu imagino a cena. Eles haviam ouvido os relatos das curas milagrosas. Eles ouviram os relatos da ressurreição do filho da viúva de Naim. Eu imagino as pessoas se achegando para Jesus, mão emirrada e Jesus curando, leprosos e Jesus sarando. Naquela mesma hora, Jesus curou as pessoas de sofrimentos e de espíritos malignos, endemoniados, chegando e indo para casa libertos. Naquela mesma hora, Jesus deu vista a muitos cegos, tal qual aquele no caminho de Jericó. Mas por que Jesus fez isso? Já parou para pensar? Ele não podia simplesmente responder, sou, não sou? Jesus fez isso porque essas ações demonstravam de maneira prática e inquestionável que Jesus é de fato o Messias que eles aguardavam. O que Jesus fez diante dos seus olhos, só Deus pode fazer. Logo, eles estavam diante do próprio Deus encarnado. Eram feitos evidentes e não teorias. Quando eles perguntaram, é o Senhor que a gente tinha que esperar, Jesus começou a curar, Jesus começou a fazer os milagres, coisa que só Deus podia fazer. E eles entenderam, nós estamos diante do Deus encarnado, do Verbo vivo, nós estamos diante do Filho do Deus vivo, daquele que haveria de vir. E só depois desses atos maravilhosos é que Jesus lhes responde. E Jesus diz assim, vai lá, voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. É como se Jesus, depois de fazer aqueles milagres diante daqueles homens, estivesse dizendo para eles assim, volta para João e digam, nós vimos o agir de Deus. Nós vimos o próprio Deus, João. João, você não tem ideia das coisas que estão acontecendo. É o próprio Deus, João. E nós vimos com os nossos próprios olhos. É interessante porque essas atitudes de Jesus também serviam para rememorar João. João era o quê? Profeta. O último dos profetas do Antigo Testamento. João era aquele que estava no pedaço final. Imagine você uma corrida, aquela revezamento de bastões. Tem aquele primeiro corredor que sai com o bastão, ele corre, no meio do caminho ele encontra outro, passa o bastão para esse outro, no meio do caminho ele encontra outro, passa o bastão para esse outro, e tem um corredor que ele é preparado especialmente para aquele pedaço final do revezamento. Conforme a estratégia de algumas equipes, ele é o mais rápido, ou ele é o mais forte, eles vão fazendo as estratégias. E estrategicamente, biblicamente, Jesus era esse o homem do final. Era aquele que ia cruzar a linha de chegada. De todos os profetas que falavam, virá o Messias, João veria o Messias, batizaria o Messias. Esse era o homem da parte final. Mas para que ele estivesse ali, ele teve que ter uma preparação. E não era uma preparação simples, era preparação na própria palavra. Embora ele fosse um homem cheio do Espírito Santo, ele precisava preparar-se na palavra. Esses relatos que Jesus mandou dizer a João, eles estavam em consonância com aquilo que nos diz as Escrituras. Por exemplo, Isaías, se você tiver com a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia. Livro do profeta Isaías, no capítulo 28, versículos 19 e 20. Olha o que diz as Escrituras. Todas as vezes
todas as vezes que passar, vos arrebatará, porque passará manhã após manhã, e todos os dias, e todas as noites, e será puro terror só de ouvir a notícia. Não é esse versículo, não, eu anotei errado aqui, irmãos. Eu anotei errado aqui. Mas é o texto que fala que Jesus viria e cumpriria todos os preceitos de Deus, e sararia os doentes, e curaria os enfermos, e restauraria a vista aos cegos. Jesus estava dizendo, olha para as Escrituras. Ainda Isaías, mesmo 35, versículos 5 e 6. Isaías 35, versículos 5 e 6 diz assim: bem posso dizer-te que o teu conselho pode ser para a guerra, não passam de vãs palavras. 35. Irmãos do céu, misericórdia. Olha lá, então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebatarão no deserto e ribeiros no ermo. Olha só, João, lembra do que foi dito. Olha só, os cegos estão enxergando, os coxos estão sendo restaurados, os mudos estão falando. É como se o Salvador estivesse dizendo assim: vai lá e diga para João que vocês viram Deus, para que ele lembre daquilo que havia sido dito acerca do Messias. As palavras do profeta estão se cumprindo em mim. Irmãos, também nós somos chamados para encontrar acalento para a nossa alma, olhando para a revelação do Salvador nas Escrituras. Pastor, como é que eu vou reconhecer esses milagres de Jesus? Olhe para a Bíblia. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus é o mesmo ontem e hoje e sempre. Ele não muda. Ele continua fazendo milagres no nosso meio. É claro, irmãos, que hoje nós já temos a revelação da sua palavra. Então hoje nós não precisamos desses milagres à profusão, como nós tínhamos no início da era cristã. Mas nós ainda contamos com o milagre da transformação, da conversão, e no tempo dele ele opera o que ele quer, na hora que ele quer. Porque ele continua sendo Deus, a sua mão não está encolhida para que não possa salvar, o seu ouvido não está surdo para que não possa ouvir. Ele continua vindo ao nosso encontro. Então, como nós podemos reconhecer Jesus no meio das nossas adversidades? Nós podemos fazê-lo percebendo o ministério de Jesus na palavra, irmãos. É a palavra que nos revela Jesus. Em terceiro e último lugar, para que a gente reconheça Jesus no meio dos momentos da aflição, a gente faz isso pela confiança no plano perfeito do Salvador. Nós precisamos crer que Deus tem o melhor para nós, ainda que esse melhor seja diferente daquilo que a gente quer. Você precisa confiar no plano perfeito de Deus. E é interessante que esse texto termina da seguinte forma. Olha o que nos diz o versículo 23. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Nós já falamos aqui que João era duro e incisivo no seu discurso, porque ele visava o arrependimento de pecadores. João confrontava pecados. E aqui há algo que poucas vezes a gente leva em conta. João estava recebendo uma resposta que ele não esperava receber. Já aconteceu isso com você? Você orou para o Senhor e o Senhor te respondeu de forma diferente? Já aconteceu com você? Pastor, é mais ou menos sempre. Acontece comigo isso. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Que você ainda está ouvindo a contrariedade de Deus, significa que você não fez das suas vontades o seu próprio Deus. Eu lembro-me de uma vez, meu cunhado, irmãos, contar as coisas de cunhado, né? Ele queria comprar um som, no caso dele. Na época você comprava aquele som 3 em 1, era um Kenwood que ele queria comprar. Nem sei se existe ainda Kenwood, né? E eu lembro que eu falei para ele: você já orou para comprar isso? Ele falou: já. Ele falou: o que Deus disse? Compra, meu filho, compra. Ele foi lá e comprou o som. É possível que nós
Não venhamos a ouvir como meu cunhado ouviu. Compra, faz do seu jeito. Diga de passagem. O pior conselho que a gente pode dar para alguém é siga os desejos do seu coração. Porque o coração é enganoso, é corrupto. É possível que muitas vezes a gente tenha orado por uma coisa e o Senhor respondeu de forma diferente. Ou você orou por um sim, Deus respondeu um não. Pastor Orlando dizia que os sims de Deus são bons, porque eles são sims de Deus. E os nãos de Deus são igualmente bons, porque eles são nãos de Deus. A questão não é o sim ou o não, é a fonte de onde eles vêm. Mas João estava procurando uma coisa e ele estava recebendo uma outra resposta. Do mesmo jeito que acontece conosco, aconteceu com ele. Quando você recebe um não de Deus, você fica meio contrariado, não fica? Já vi crente que fala assim, não vou nem dar o dízimo esse mês. Pastor Ronaldo Lidori conta que ele foi pregar numa igreja e era aniversário da igreja e tinha um bolo maravilhoso no aniversário da igreja. E ele disse que o bolo até atrapalhou a mensagem, porque eles colocaram o bolo bem na frente do púlpito, sim. E era um bolo muito bonito. Enquanto o pastor estava pregando, o povo vinha tirar foto do bolo. Vinha gente ali com a câmerazinha, tirava uma foto. O bolo era um negócio espetacular, maravilhoso, lindo demais. E aí, uma irmã tinha feito aquele bolo. O pastor falou, o bolo aqui é muito bonito e tal. E a irmã falou, pastor, fui eu que fiz. Ele até cumprimentou aquela irmã. E estava maravilhoso, a irmã muito feliz. Acontece que no final do culto, o pastor da igreja subiu lá e falou, irmãos, eu quero aproveitar aqui para agradecer todas as pessoas que trabalharam aqui para o aniversário da nossa igreja. Ele citou fulano, ciclano e tal. Ele esqueceu de citar quem? A mulher do bolo. E disse que acabou isso, ele foi orar. Enquanto o pastor estava orando, o pastor Ronaldo Lidori estava ouvindo assim, o povo lá orando e ele ouvindo a mulher. Senhor, não citou eu, nem lembrou de mim, né? Então, né, senhor, fiz o bolo aí com o maior carinho, o povo todo vendo. E vou dizer mais, senhor, ano que vem não tem bolo. Ou seja, ela estava disposta a fazer algo maravilhoso, desde que ela fosse reconhecida por aquilo, desde que houvesse o reconhecimento, desde que ninguém a contrariasse. Quando a gente recebe um não ou algo que é diferente daquilo que a gente espera, a gente fica contrariado. Às vezes a nossa fé entra em xeque. E agora, eu vou continuar crendo, mesmo diante das minhas expectativas frustradas? Eu vou continuar confiante, mesmo que as circunstâncias adversas que me cercam não tenham se transformado em bonança? E agora, o que eu vou fazer? Para João, se Jesus era mesmo um ungido de Deus, a resposta que ele estava esperando naquela prisão, que os seus discípulos voltassem e falassem assim, João, prepara aí, irmão, porque os exércitos do Senhor já estão se reunindo. João, fica aí na cadeia, em alerta, porque Cesareia, a sede do governo romano, vai cair. Os pecadores serão destruídos e o juízo final vai começar. João talvez estivesse esperando que Jesus dissesse, a ira de Deus já está em marcha e a caminho. Mas Jesus manda o seguinte recado para João, João, a misericórdia de Deus está aqui. E João não queria misericórdia. O que João queria que Jesus tirasse ele daquela cadeia. Recordemos que onde a dor é consolada e a tristeza se converte em alegria, onde se vence a tristeza, o sofrimento e a morte, lá está o reino de Deus. É por isso que Jesus diz, voltem e digam para João, muito melhor do que o reino belicoso, o reino do amor de Deus chegou. Digam para João, aquilo que você pregava se cumpriu. Todo castigo de Deus será colocado sobre o Salvador e a misericórdia dele será estendida sobre os céus. Essa resposta de Jesus é intrigante, mas ela tem um fundamento muito importante. Lembra que eu falei que João Batista estava aguardando um reino bélico, um reino carregado de juízo. Mas Jesus se apresenta com um reino carregado de misericórdia, carregado de graça e do evangelho. Por isso Jesus
usa um termo muito interessante para mandar resposta para João. Veja bem, olha. João mandou perguntar, é esse mesmo? Os discípulos perguntaram. Jesus fez aqueles milagres maravilhosos e falaram, agora vocês vão lá e digam para João que vocês viram e ouviram. Falo de todos esses milagres que vocês viram Deus e o evangelho está sendo pregado. Mas Jesus conhecia o coração de João. E muito provavelmente João ia se chatear com a resposta. Mas Jesus manda um recado para ele no versículo 23. Na Nova Almeida atualizado, nós já lemos, eu pedi para os meninos projetarem para mim, que é o texto que nós lemos, diz assim: e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Agora perceba o que diz a NVT. Se puder colocar para mim o mesmo texto na NVT, diz assim: felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Lucas 7, 23 da NVT. Então, olha, são as traduções desse texto. Numa tradução diz que não achar motivo de tropeço em mim. Outro, aqueles que não são ofendidos por minha causa. E ainda na NVI diz o seguinte: feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Jesus está mandando um recado para João. João, as coisas não são do jeito que você esperava, mas elas continuam sendo do jeito de Deus. E aqui, João recebe essa palavra de uma maneira muito direta, porque seja motivo de tropeço ou ofensa, essa palavra traduzida para escandalizar tem o significado de não se desvie. O que Jesus está dizendo assim: João, não se desvie porque a resposta não foi o que você queria. Não saia do caminho. João, continue firme. Não desanime porque a resposta não é aquilo que você queria. Não se sinta ofendido. Pelo contrário, se anime, João. Perceba que você é bem-aventurado confiando em mim, porque os meus planos são maiores do que os seus. E aqui Jesus mostra o poder de Deus que ama-nos, o poder de Deus que age nas nossas necessidades e que resgata o homem. Também, irmãos, nós somos chamados a confiar nesse mesmo poder e nesse mesmo plano perfeito Salvador. Jeremias 29, 11, e é Jeremias 29, 11 mesmo, você pode conferir. Diz: eu que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejar. Os meus caminhos são mais altos que os seus. Os meus planos são mais altos que os seus, mais elevados que os seus. Jesus está dizendo para João: confie em mim, eu sou Deus. Talvez, irmão, você tenha entrado aqui hoje com o coração parecido com o de João. Talvez você tenha sido um crente fiel, vai na igreja, ora, lê a Bíblia, dá um bom testemunho, prega o Evangelho, cumpre suas responsabilidades, é dizimista fiel. E mesmo assim, você tem enfrentado duras adversidades. Talvez você tenha se questionado: será que vale a pena continuar? Mesmo que nós sejamos fiéis a Deus nessa caminhada aqui na terra, isso não irá nos eximir de enfrentarmos problemas, de passarmos por lutas, doenças, perseguições, dissabores, injustiças, ingratidão, difamações, cadeias e até mesmo a morte. Essas e outras questões podem abalar a nossa fé. Mas nesse encontro com Jesus, nós somos chamados a reconhecer o nosso Salvador agindo no meio das nossas lutas. Deus está presente aqui. Jesus está conosco todos os dias. E caso você esteja com o coração vacilante, tal qual estava João, por qualquer situação, eu quero convidar você a ir até o Salvador. Como você pode reconhecer Jesus no meio da aflição? De maneira prática, vá até Jesus.
Veja bem, João enviou os discípulos até ele. Nós podemos ir direto a ele através das Escrituras. Você pode ir para Jesus hoje, você pode dobrar o seu joelho, você pode fechar os seus olhos, você pode estar sentado, você pode estar dirigindo seu carro para casa, você pode estar esperando o Uber, você pode estar indo a pé, você pode falar: Senhor, Ele está presente. Não importa qual seja a luta, vá até o Salvador, vá direto até Cristo Jesus. Hoje, agora. Segundo, peça para que Deus abra os seus olhos pela fé, para que você o veja na palavra. Fala: Senhor, eu quero te ver nas Escrituras. Se mostre a mim, Senhor. Senhor, tudo isso que o pastor está falando lá, se é a verdade do Senhor, mostra para mim. Desanuvia isso diante dos meus olhos. Eu quero essa experiência de vê-lo, de experimentá-lo. Peça para que Deus se mostre a você e deleite-se nele. Encontre descanso nas mãos do Altíssimo, pelo fortalecimento que Ele nos dá através das santas letras. Fala: eu quero ver o Senhor, me ajuda a ver, renova as minhas esperanças, que ao ler a Tua palavra, Senhor, eu veja o Teu agir, tal qual aqueles discípulos viram o próprio Deus encarnado. Mostra-se a mim com misericórdia. Em terceiro e último lugar, irmãos, confie nos planos do Messias. Confie no plano perfeito que Ele tem para você. Muitas vezes os nossos olhos são turbados pelas adversidades que estão aqui diante de nós. Talvez você orou e a coisa não mudou. Às vezes até piorou. Tem que ver o que acontece assim. Você fala: Jesus, tira o espinho da carne. Parece que você sente o espinho entrando mais dentro assim. Mas perceba, Paulo viveu com espinho, mas viveu com a graça de Deus. João, dias depois, foi decapitado, mas reina com o Salvador Jesus. Quando você vai na galeria da fé, descrita em Hebreus capítulo 11, você vê algo fantástico acerca da profundidade da esperança que nós devemos ter em Cristo. Quiçá eu e você possamos, pela graça e misericórdia, fazer parte do rol daqueles que a Bíblia diz: homens dos quais o mundo não era digno que eles pisassem aqui. Mantiveram a fé até o fim, mesmo em meio a perdas e a dores. Pastor, mas o sermão aí ficou meio ruim, né? Porque a gente esperava que acontecesse algo bom. Não tem nada melhor do que estar com Jesus no meio da luta. Isso é o melhor de Deus para nós. O pastor que nos conduz e está conosco mesmo no vale da sombra e da morte. Se porventura a dor está te cercando, creia no Senhor. Creia no poder do Senhor. Creia que tem algo para além dessa vida aqui. Creia que há riquezas que você não pode comprar e que você vai receber de graça pela mão do obreiro eterno de Deus. Saiba que nós devemos crer em Jesus, não é porque Ele é um visionário e Ele sabe o amanhã, mas porque Ele é o Criador e o sustentador do nosso amanhã. Não existe para nós, Ele já tem cada um dos nossos dias desenhados. Meu desejo é que hoje seu coração possa ser fortalecido a confiar no Senhor, mesmo que as coisas estejam dando errado. Porque o agir de Deus não se limita a esse tempo agora. E se Deus não mudar a circunstância, é porque Deus quer mudar a gente no meio da circunstância. Que nós sejamos fortalecidos pela graça do Senhor, acalentados pelo seu poder, seguros pelas suas mãos e fortalecidos pela sua graça nessa noite. Que o Senhor nos ajude e se revele a nós no meio das adversidades que nós enfrentamos na nossa vida. Que nós experimentemos do consolo e de paz que só Jesus pode nos dar hoje. Amém? Fecha os teus olhos. Baixa a tua cabeça. Eu quero orar com você.
Os discípulos de João foram até Jesus. E eu e você temos um privilégio maior do que aqueles homens. Porque hoje é o próprio Jesus que vem a nós. Ele está aqui hoje. Entregue para Ele todas as incertezas do seu coração. Talvez você entrou aqui desanimado, destruído pelas adversidades da vida. Há poder em Deus para você. Há esperança em Cristo para você. Ainda que as respostas sejam diferentes daquilo que você tem esperado, descansa nele, porque o reino do amor e da misericórdia de Jesus está presente entre nós. E nós desfrutamos da sua graça. Senhor, há poder em ti e há poder na tua palavra, que é o próprio Senhor revelado a nós. Eu quero lhe pedir, Senhor, aqui em nome de Jesus, o Senhor nos sustente e nos fortaleça por essa palavra. Que o Senhor levante os abatidos, que o Senhor console os aflitos, que se porventura entrou alguém aqui hoje, cegado pelas circunstâncias, o Senhor abra os olhos e restaure as vistas. Se porventura entrou alguém aqui machucado pelas dores da vida, cambaleando pelos cantos, que o Senhor o fortaleça, reestabeleça, e que ele saia andando firme no Senhor. Se porventura, Senhor, entrou alguém ferido, com o coração destruído, cheio de desesperança, que o Senhor o renove, que tal qual aqueles discípulos viram Deus, que o Senhor se revele a nós pela tua palavra hoje, Senhor. Queremos vê-lo como tu és. Nos ajuda, Senhor, renova-nos, Senhor. Quero lhe pedir, Deus, que a tua palavra seja o consolo sempre presente nos corações e nos fortaleça com graça, Senhor. Renove o teu povo hoje nesse lugar. Que o teu poder se manifeste sobre a tua igreja. Traga consolação e uma nova perspectiva em ti. Confiamos no teu plano. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém.